It's now or next. Carrier reduzida. Sete sustentável. Me responde, querida. Thank you. Tomorrow. So come hora extra. It's now or next. Nesse prazo é treta. Quando te conheci, eu aceitava de tudo. Yes, I did. Filmava mais que dormia. Então veio a pandemia. It's now or next. Não dá pra aceitar. A verba tá de lascar. Vamos burnoutar. Thank you. It's now or next. Saúde mental não pode ficar pra outro carnaval. Thank you very much. Anybody got a burger? O que vai acontecer depois, a gente pensa agora. Debates, reflexões e premiações, tudo now no Wext. That's a burnout. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos lá, seguindo a nossa programação aqui da tarde, que está intensa. Vamos para o nosso próximo painel Connected TV, o futuro da publicidade na nova TV conectada e segmentada. Esse painel aí mediado pelo meu amigo querido, parceiro que fez a curadoria aqui desse evento hoje junto comigo, José Saad Neto, Head of Insights da GoAd Media. Ele vai estar mediando esse painel. Vem para cá, Saad. Thaís Abriquian, gerente senior de produtos publicitários da Globo. Obrigada, Thaís, seja muito bem-vinda. Ézio Flórido, diretor de vendas e operações da América Latina Samsung Ads. Falei certinho? E Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Saad. A bola está com você. Obrigado, Mari. Acho que eu vou precisar do passador que está ali. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Legal estar aqui com vocês nessa tarde de Wext. Bom o Wext ter voltado presencialmente. Nos últimos 2 anos, nós ficamos dentro de estúdio transmitindo o evento. Mas, né, Mari? Foi muito legal, mas aqui, olhando vocês e recebendo as pessoas ao vivo, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. A gente vai falar sobre um tema que é extremamente novo. E, embora ele esteja muito na boca do mercado, e a gente fale muito sobre CTV e Connected TV, conhecemos muito pouco sobre esse ecossistema que está sendo construído. E quando a gente fala especialmente de conteúdo, formatos estão sendo testados para um dispositivo que tem uma vocação da não interrupção. Então, a conversa vai ser boa aqui hoje justamente porque a gente tem esses desafios. Antes de fazer perguntas, começar as perguntas aqui para os meus amigos e amiga, pode colocar a apresentação, por favor. Eu vou mostrar alguns slides muito rápidos aqui. Bom, a GoAd, ela olhou esse ano para 4 festivais para entender de que forma eles trataram o tema Connected TV. De Cannes, a gente trouxe a abordagem criativa, ou seja, como as marcas já estão explorando esse dispositivo. Do DMExico, que é o maior festival europeu de mídia digital, a gente trouxe insights sobre investimento e alcance. Do MIPCOM, nós trouxemos insights sobre entretenimento, a indústria do entretenimento olhando para a Connected TV, e o ISOG é um festival mais focado em jornalismo. Quando a gente olha para esses festivais, a gente notou um movimento e uma tendência transversal esse ano, que são as narrativas líquidas, capazes de se esparramar para muito além de um único plano de mídia ou único dispositivo.
E dentro dessa visão omnichannel, que é um termo que as marcas estão pegando emprestadas muito do varejo, a gente tem uma série de dispositivos, entre eles a Connected TV, com protagonismo grande. Só que essa nova TV, que reinventa esse dispositivo que foi muito responsável até pela construção de cultura de massa no Brasil, ela está sendo construída em modo beta. O modelo de negócio está sendo construído, assim como os formatos publicitários. E as marcas têm um desafio, então, de se conectar aí com as suas audiências de forma contextual e sem interromper. Para a gente entender isso, é super importante a diferença entre TV linear e TV avançada, que é onde a Connected TV está posicionada. Na TV linear, a gente tem a TV que a gente conhece, que nos trouxe até aqui, onde assistimos TV por assinatura ou aberta, sem ter necessariamente conteúdo on demand. Na TV avançada, que já é conectada à internet, a gente tem a Connected TV, onde temos os devices, os dispositivos e as plataformas, os serviços over the top, as plataformas OTT, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar também. E aí, dentro de cada uma dessas verticais aqui, a gente tem uma nova sopa de letrinhas começando a ser formada e a fazer parte aqui do nosso dia a dia. E como que as pessoas usam Connected TV? A TEDx perguntou para 2.000 consumidores dos Estados Unidos e do Canadá. E aí eles podiam selecionar mais de uma opção. 86% consomem conteúdo de vídeo nas plataformas de streaming, 71% também consomem conteúdo na TV linear, 52% jogam online, games, um boom absurdo nesse dispositivo, e 41% consomem conteúdo em áudio dentro dessas plataformas. E esse mercado tem desafios, principalmente serviços OTT. Primeiro, criar um modelo de negócio que sustente o alto investimento em conteúdo, que é necessário, e também em tecnologia. Criação de formatos publicitários, isso está sendo feito agora. E o desenvolvimento das narrativas contextuais. Dado esse contexto, vamos ao que interessa. E aí eu vou primeiro agradecer a presença de vocês. Obrigado por terem topado falar de um tema extremamente novo. E eu vou começar, Écio, com você, com uma pergunta que eu conheço pouco, e eu imagino que as pessoas aqui também. A Samsung Ads, a gente tem a marca Samsung, mas o que é a Samsung Ads? Por que ela surgiu e o que vocês fazem de fato? Olha, bom, boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bom, Samsung Ads de uma forma bem simplista, é o braço de comercialização de publicidade da Samsung Electronics. Então, é praticamente uma startup dentro da Samsung Electronics. Então, a Samsung Electronics, vocês todos conhecem, vende computador, celular, televisão, é uma empresa de hardware, né? E a Samsung Ads é uma empresa de serviço, a gente comercializa publicidade. Mas ela surgiu porque o consumidor mudou. Então, a Samsung Ads, rapidamente, ela surgiu em 2015 nos Estados Unidos, né, e a gente começou essa operação aqui no Brasil e no México, na América Latina, em 2020, então 5 anos depois, que é mais ou menos a defasagem que tem, né, entre o mercado dos Estados Unidos e aqui em termos de maturidade. Então, surgiu em 2015 justamente porque, com uma resposta à mudança de comportamento do consumidor em relação ao consumo de conteúdo. Então, as pessoas passaram a consumir muito mais conteúdo em streaming. Então, tenho certeza que aqui nessa sala todos vão se identificar com isso. Então, passaram a consumir muito mais conteúdo em streaming em detrimento do conteúdo linear tradicional, né? E aí o streaming pode ser o streaming pago, o streaming gratuito. Então as pessoas continuam na frente da televisão, mas a relação com a televisão mudou radicalmente. Então isso vem acontecendo, se intensificou muito nesse período de pandemia, né? Em 2020, 2021, a gente percebeu que houve uma loucura assim, em termos de acesso a esse tipo ao consumo desse tipo de serviço, a produção de conteúdo para esses aplicativos. Então, esse um cenário. Então, a gente comercializa publicidade, depois eu posso explicar um pouco melhor, dar um pouco mais de detalhes do que é exatamente. E, claro, vocês têm muitos dados
dessas pessoas que navegam ali pela TV conectada da Samsung. A partir disso, que tipo de formato publicitário vocês oferecem e qual é a capacidade de segmentação? Bom, a gente está num... Eu sempre digo que a Connected TV, né, de modo geral, ela está numa zona intermediária, né, uma zona de intersecção entre a TV e a mídia digital. Então, a gente... Isso é bem legal, porque para as marcas, né, é uma oportunidade de usar a TV, né, como um meio para divulgar os seus produtos, seus serviços. Então, explorar todo... Aqui a gente está num evento que fala muito de criatividade, né? Então, você vai explorar tudo o que a TV oferece do ponto de vista que permite para a criatividade, a tela grande, o som, a imagem. Isso é muito importante, né, para a publicidade. Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma série de recursos, né, que existiam até pouco tempo somente nas mídias digitais. Então, quando você falou de segmentação, esse é um tipo de recurso que a gente tem agora. Então, porque tem muitos dados, né, a gente consegue fazer várias segmentações. Do mesmo modo, as métricas, né, a otimização de campanha, a mensuração, tudo que era possível fazer somente nas mídias digitais até bem pouco tempo, agora é possível também fazer agora na televisão, né? E aí, falando especificamente de segmentação, de dados, né, eu diria até que falando da Samsung Ads, esse é o nosso principal diferencial aí nesse universo de Connected TV, de publicidade em Connected TV, porque a Samsung é um fabricante. Então, a gente tem o hardware que está na casa das pessoas. Espero aqui na casa da maioria de vocês. E pelos dados que eu tenho, que a gente tem de market share, provavelmente sim, na maioria das casas de vocês. Mas, então, tem o hardware, tem o sistema operacional que faz esse hardware funcionar e permite que a gente faça tudo o que a gente faz, né? Praticamente como a relação que a gente tem com a TV, essa interação que a gente tem com a TV. E tem os formatos e tem os dados, né? E os dados, a gente tem uma feature na TV que chama ACR, né, na sigla inglesa, que significa Automatic Content Recognition. E isso dá abre uma possibilidade enorme para a criatividade, né, porque esse ACR permite que a gente consiga extrair de cada aparelho de televisão a jornada de consumo de conteúdo ali. O que se consumiu em qual canal que se consumiu conteúdo, qual canal foi assistir naquele aparelho, né? Se é um TV aberta, TV paga, qual canal, qual programa. A gente consegue entender, por exemplo, qual publicidade chegou até aquele aparelho de televisão. Então, dá para entender uma campanha que rodou teve uma programação na TV aberta, TV fechada. A gente consegue dizer, olha, esses aparelhos aqui foram impactados pelo seu anúncio e para a marca, né? E esses daqui não foram. Então, e aí combina isso com algumas segmentações que a gente tem também no hardware. Então, tamanho de tela, resolução da tela, que se tem aparelho de videogame conectado ou não naquela televisão, qual serviço de internet chega naquela televisão conectada. Então, combinando esses dois universos, o consumo de conteúdo, né, o conteúdo contextual, né, extrair os dados do hardware, isso é uma ferramenta maravilhosa para as agências, para os anunciantes. Vocês têm esses dados que são muito valiosos, o alcance do dispositivo, e dentro desse dispositivo a gente tem plataformas como a Globoplay, que já nasceu nessa era conectada, da TV conectada, trazendo ali toda a bagagem da TV Globo agora para esse novo contexto. Thaís, quais são, olhando especialmente para a Globoplay e Connected TV, as novas possibilidades de criativas e de mídia? Olá, pessoal, tudo bom? Prazer de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Olha, a gente tem diversas possibilidades, né? Contando um pouquinho da história do Globoplay, que eu gostaria muito que vocês todos tivessem também, mas, seguinte, o Globoplay nasceu em 2015, né? E desde sempre ele foi uma plataforma aberta para que as marcas pudessem fazer as experiências dela. E aí, assim, como é um produto feito por brasileiros e para brasileiros,
desde de 2015, a gente vem estudando todos os dados que essa plataforma, né, de fato, acaba acumulando. E o streaming, né, sendo uma plataforma de streaming da TV Globo, a gente tem a TV, né, a grande TV Globo mesmo, no nosso simulcast. E isso é muito importante, porque os usuários já reconhecem o Globoplay como um local para assistir TV ao vivo, né? Então, os nossos números, por exemplo, de simulcast estouraram, principalmente agora na Copa, né? E a gente sabe que a TV, a tela grande, ela é de fato o protagonista, né? Então, é muito importante a gente, quando se refere à publicidade, lembrar que não podemos ter uma relação negativa com o usuário, né? E não podemos ter uma relação também negativa com o nosso próprio conteúdo que a gente acaba desenvolvendo, até porque é um conteúdo super caro e a gente investe muito em tecnologia, né? Então, uma das coisas que a gente criou agora, através de dados, de inteligência, né, de estratégia, é o intervalo dinâmico. Então, o que significa o intervalo dinâmico, né? Significa que as marcas elas podem atingir os seus targets com diferentes criativos na TV aberta e no simulcast do Globoplay. Então, vamos supor que uma marca quer falar, vamos supor, com homens e quer convidar estes homens para determinados produtos que ela está lá desenvolvendo. Ela pode fazer o intervalo comercial da TV normal e, ao mesmo tempo, ela faz o intervalo dinâmico no simulcast com outro criativo, com outro target. Então, isso é criativo, né? Isso é tecnologia. Isso o streaming, de fato, nos dá esse espaço para fazer esse tipo de experiência. E a gente já fez o que a gente chama de DAI, né? A gente já fez essas experiências com grandes marcas, vem fazendo, e a granularidade que a gente tem relacionada aos resultados dessa campanha, as métricas que a gente, de fato, né, trabalha com os anunciantes, até porque a gente resolve uma solução, né, eles nos procuram para solucionar um problema de uma marca, né. Todas essas métricas são muito positivas. E a gente também tem o Pause Ad, que eu não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade de ver, mas ele é um formato totalmente não invasivo, não intrusivo, né? E ele é totalmente controlado pelo próprio usuário. Então, eu estou assistindo lá a minha série preferida, a minha novela, ou qualquer coisa que o seja, eu dou um pause e essa publicidade aparece para mim, né? Então, a gente rodou uma pesquisa dentro da Globo para entender se essa publicidade ela realmente era positiva, né? E o índice de favorabilidade dela é altíssimo. Altíssimo no sentido dela não ser intrusiva e não atrapalhar a relação do usuário com o conteúdo que existe lá dentro, mas, por outro lado, as pessoas dizem que a marca que está aparecendo lá também é muito favorável no sentido deles quererem conhecer pelo fato da marca não querer atrapalhar essa relação. Então, é muito positivo em ambas as partes, sabe? Então, esse é um formato que grandes marcas agora estão testando com a gente, nos dá um alto índice de favorabilidade, como eu falei, e é muito positivo. Então, assim, para cada situação que hoje a gente estuda em formatos, a primeira coisa que a gente pensa é na relação do usuário com o conteúdo e no respeito desse conteúdo para com o usuário, né? Legal, Thaís. E é muito legal ter aqui o Murilo representando o UOL, porque é um dos pioneiros da internet do Brasil, que teve aí seu crescimento muito baseado nos dispositivos mobile e computador e tablet, e agora olha também para a televisão. Então, o UOL, dentro dessa TV conectada, passa a fazer parte dela também. Mas isso, imagino, pede novas abordagens para esse conteúdo, tanto do jornalismo quanto do entretenimento. O que muda em termos de planejamento, criação e produção, na perspectiva de vocês, e o que o UOL já está fazendo também nesse caminho? Boa tarde, prazer estar aqui. Eu acho que o UOL ele entra muito nesse conceito que você passou na apresentação, né, de narrativas líquidas, né? Então, o nosso conteúdo a gente procura levá-lo para todas as plataformas possíveis e adequando ao contexto de cada uma. E a TV conectada ela é uma oportunidade muito grande para a gente, porque a gente tem crescido muito a nossa produção audiovisual. Cada vez a gente faz mais programas, cada vez a gente faz mais todo tipo de programa, e
o que a gente percebe com a TV conectada é um aumento muito grande da relação da pessoa com o conteúdo. Então, vou dar um exemplo para vocês quente, né? A gente, todos os dias, agora, durante a Copa, às 6 da tarde, a gente faz um programa que chama Posse de Bola, vários jornalistas famosos, Casagrande, Juca Kfouri, Trajano, etc. E a gente transmite no YouTube. E no computador e mobile somados, a média de permanência do público, eu olhei hoje, esse dado era de 13 minutos. Na TV, é de 27. Olha só. Então, é uma coisa que a gente consegue entrar, a gente ainda não tem canais nem aberto, nem a cabo, por enquanto, mas é uma oportunidade muito grande da gente estar nessa tela grande e as pessoas terem uma relação muito maior com o conteúdo. E os números não são baixos, 20, 25% do total da audiência já se dá em TV conectada. Então, ele abre um universo muito grande de possibilidades para a gente, né? Legal, é o que você falou, né, Thaís? A potência dessa tela grande potencializa, inclusive, uma nova audiência e tempo de consumo do conteúdo de um player nativo digital. Exato. A gente estava até comentando que, assim, Samsung vai sair ganhando aqui, porque Copa, todo mundo compra uma televisão nova, né? Mas, assim, não tem um retrocesso mais, gente, é só evolução. Então, assim, a gente vai evoluir, isso só começou, né? A gente está aprendendo a cada dia, não tem todas as respostas certas, mas isso, de fato, é o futuro. É literalmente um oceano azul, né? Está tudo a ser explorado ali ainda. Tem uma coisa interessante para dizer, só para concluir, que a gente percebe também, antigamente a gente estava trabalhando com 2 formatos, né? Você tinha a íntegra do programa e você tem os cortes de 1 a 4 minutos. Esses cortes vão para as plataformas, a gente produz notícia que veicula esses cortes, mas com a TV conectada, o que a gente está começando a fazer é produzir compactos maiores, né? Então, porque o programa, às vezes, ele tem 1 hora, 1h30, então, entre o corte de 2 ou 3 minutos, né, e a íntegra, a gente faz de 20, 25 minutos, que eu acho que é mais amigável para a TV conectada. Então, como que está impactando, já está fazendo a gente produzir novas versões, né? Legal. Uma das grandes dúvidas é exatamente o que muda em termos de produção e abordagem criativa. E a gente olhou muito para o Festival Cannes Lions esse ano para tentar extrair dele os projetos da categoria Film Lions que tivessem sido criados para a TV conectada, já num contexto de TV conectada. E um desses projetos interessantes, foram pouquíssimos, isso é importante dizer, projetos pensados para essa vocação do On Demand. Mas um deles foi criado pela Apple TV+, pelo próprio serviço, com o intuito de mostrar para as marcas como elas podem criar pontes interativas, por exemplo, entre um episódio e outro de uma série. Vamos soltar o vídeo, por favor, e depois a gente comenta ele. Mythic Quest is a show about a made-up gaming company. But in social, it behaves like it's real, by doing things like sharing its employees' meeting notes, and even letting fans take actual props from their Lost and Found. In Season 2, the boss, David, is going through a messy divorce. That's bad. Which begins a downward spiral that was extended through an interactive storyline that existed entirely in social. That's worse? On premiere weekend, Mythic Quest social channels accidentally leaked their corporate Grubhub discount. Within minutes, people noticed the mistake, shared the code, and took advantage of MQ's corporate discount, draining their $10,000 food budget in just 2 hours, which forced David to post a video response. We cannot abuse this card, okay? It's emptied. I have refilled it, and I put a new code, and the code is Mythic Quest staff only, okay? Which is exactly how it sounds. It's for staff only. No one listened to David, prompting him to post another response. Of course, thousands of people drained the card again. And let's not break the trust. We all have a trust, and I know what it's like to have your trust broken. You know, ask my wife, ex-wife. The more people laughed at David and took advantage of his company, the more upset and disheveled he became. And it's gonna be a while before I'm gonna feel I can trust someone again. And those aren't my words, by the way, those are my divorce attorney's words right after the proceedings. And by the way, he said that the woman that he was sitting across from him in that courtroom was
He saw darkness in her, and in his 25 years, he doesn't believe in witches, but it doesn't matter. David's trust issues then seamlessly teed up the next episode, where his world starts falling apart yet again. We haven't fought in weeks. You! Oh no. It's the calm before the divorce. Oh, God. By building an interactive bridge between two episodes, we invited our fans to not only watch David get emotionally destroyed, but to make it happen too. This Grubhub card is empty. Much like me. Good day. Então, a gente tem aqui um projeto divertido, mas que a gente olha para ele analisando uma incrível disrupção que ele provoca na forma, inclusive, como publishers e marcas encaram inventário de mídia e mídia. E aí o meu ponto é, isso e esse novo contexto de pontes interativas vai exigir também de plataformas como o Globoplay ou de um publisher como o UOL, uma revisão e uma reinvenção do seu modelo de negócio, baseado no inventário de mídia e que passa a ser baseado em narrativas líquidas. Como isso está acontecendo na prática, dentro do universo de cada um de vocês? Vou começar aqui falando rapidinho, mas a gente está meio que educando, né? Porque, no final das contas, uma marca que está disposta a estar no Globoplay de alguma maneira, ou com branded content, ou com um formato de pause ad, ou com um intervalo dinâmico, ou, enfim, até com pre-roll, eles querem as métricas imediatamente após rodarem lá dentro da plataforma. E por que isso acontece? Porque o streaming é muito comparado com a TV aberta, né? E, no final das contas, são métricas completamente diferentes. Eu tenho uma cauda longa, né, e uma maturação muito mais madura e importante no streaming. Então, mas é que vocês não estão passando e etc., eu quero agora. Então, agora talvez não seja bom o número, mas daqui 3 dias você vai ver que existe, né, um consumo e que existe uma complementariedade da TV, né? Então, neste momento, como ainda é tudo muito novo, a gente senta e explica, e aí a gente vai meio que desenhando a jornada dessas métricas dentro das plataformas, porque, teoricamente, o anunciante ele está dentro de um ecossistema como um todo, né? Então, a gente vai desenhando essas métricas juntos. Legal. E vocês, Murilo? É um desafio gigantesco, né? Porque para você entender o real impacto de um programa de meia hora, você tem que somar todos esses pequenos fragmentos que a gente fez, que a marca acompanha, né, em todas as TikTok, Facebook, YouTube, as notícias que a gente publicou sobre aquela meia hora, a íntegra, agora ter o compacto de 8 minutos, é uma loucura você conseguir agregar todos esses dados, né? E a gente está trabalhando muito para isso, criando dashboards, criando coisas que a gente consiga ser mais ágil para mostrar isso e mesmo para a gente entender, né? Porque é um cenário bem diferente daquele que você tem, sei lá, se pegasse o UOL 15 anos atrás, era aquela notícia ou aquele vídeo era a única, né, janela. Agora você tem tantas janelas que é um desafio você... E as métricas são diferentes, né? Você olha números da Meta, eles são sempre super inflados, né? Porque nem toda plataforma conta os views da mesma maneira. Então, sim. Né? Fica muito claro que storytelling, o poder e a potência do storytelling, das narrativas e das boas histórias, não muda. Isso continua absolutamente valendo, talvez até mais, né? Num contexto de não interrupção. E aí, a gente viu aqui também esse caso e outros casos nos festivais criativos esse ano, de uma retomada dos formatos mais longos, principalmente quando a gente olha para jornalismo em mini-docs e entretenimento também. A gente até teve um painel mais cedo sobre a retomada dos formatos longos, né, Mari? E aí o que eu queria entender com vocês é se essa retomada está, de fato, acontecendo na prática, olhando para a publicidade propriamente dita, e como vocês estão trabalhando em parceria com produtoras audiovisuais, como muitas que estão aqui. Eu acho que a gente tem hoje uma infinidade de conteúdos mais ou menos descartáveis sendo produzidos, né? Eu acho que é o nosso papel
cada vez produzir coisas melhores, e até um movimento que a gente está fazendo no UOL em muitas frentes, diminuindo a quantidade de conteúdo para conseguir entregar coisas melhores, mais bem elaboradas, que sejam mais marcantes, que façam diferença para as pessoas, porque eu acho que está todo mundo aqui, aquela imagem, né, saturado até aqui de pequenos fragmentos de informação e todo mundo em redes sociais, sem conseguir aprofundar ideias, sem conseguir aprofundar mesmo histórias, né? E a concorrência nunca foi tão grande, e acho que você precisa trabalhar para ser cada vez mais diferente. E o UOL sempre trabalhou, não só, obviamente, com a nossa força interna, mas com parcerias, coproduções. Então, cada vez mais a gente busca ideias boas que possam virar produtos, programas, né, coisas de mais valor para entregar para as pessoas. Legal. Gostaria de complementar, Thaís? Sim. A gente tem muito a força dos estúdios, né, também, mas a gente tem parceiros independentes, né? E com esses parceiros independentes, o que a gente costuma fazer muito é co-criar, né? Então, a gente sabe qual que é a solução que a gente precisa levar para uma marca, e aí, dentro desse conteúdo, a gente, de alguma maneira, soluciona o que ela precisa, né? Então, essa é uma relação de muita confiança e de muita disrupção também, né? Porque eu não posso fazer um merchan dentro do streaming, né? Eu tenho que fazer uma coisa mais genuína, uma coisa que seja de fato orgânica, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, mas a gente tem o Todas as Flores agora, que é a nova novela das 9 no Só no Globoplay, né? Só no Globoplay. E aí, assim, eu sou da área de publicidade, mas tem uma linha aqui que concorre comigo, que é aquisição de usuário, né? Então, enfim, eles têm lá toda uma metodologia de colocar capítulos, né, quantidade de capítulos por semana e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho também o objetivo de trazer marcas para dentro desse conteúdo. E um dos nossos grandes parceiros é a Natura, né? E eu fiquei muito feliz uma vez que a pessoa estava falando, eu adoro essa novela é o máximo, não sei o quê. Falei, você viu Natura lá dentro? Ela falou, não. Falei, então, esse é o objetivo, né? Então, acho que a criatividade vem, né, dessa relação de compromisso do Globoplay com os seus parceiros, né? E a gente está super aberto, sempre muito flexível para novas ideias. Bom, a gente falando aqui muito de conteúdo, mas olhando aqui para esse momento do ano, inclusive, para a projeção de investimento que as marcas fazem para 2023, Connected TV já aparece com destaque e em muitos planos de mídia de forma separada, inclusive, do investimento de televisão. Isso provavelmente está dando resultado, então. E aí, Écio, eu queria que você falasse um pouco disso, porque na interlocução com as marcas, a abordagem criativa é muito legal e é muito da nossa vocação de todo mundo que está aqui, mas e o resultado? Como que a gente mensura? Primeiro, Connected TV dá resultado de negócios e como que no contexto da Samsung Ads vocês mensuram isso? Bom, eu queria dar uns pitacos em coisas que eu ouvi aqui, que fiquei me segurando. Não, quando eu vou chegar na sua resposta, tá? Mas quando ele comentou aqui, que fala, a gente está produzindo conteúdo, a gente não tem um canal aberto nem fechado, nem precisa. Porque o que a gente percebe, eu tenho alguns dados, como a gente tem uma base muito grande, a gente extrai muita informação, né? Como eu falei, a gente consegue entender o comportamento de consumo, a gente tem uma visão holística de tudo que se passa naquele aparelho de televisão. Então, é muito legal, porque o UOL é um parceiro nosso, ele está lá dentro do nosso serviço de streaming gratuito, chama Samsung TV Plus, é um dos canais. A gente tem 55 canais, o UOL é um deles. A gente estava conversando antes, ele está super feliz, a gente está super feliz em tê-los também. A Globo está lá com o Globoplay, um aplicativo na TV. A gente vai ter em breve novidades aí dessa parceria. Tem um botão no controle remoto da Globoplay. Então, assim, a gente é absolutamente agnóstico, né? Então, a gente é o lugar, né, onde todos esses consumidores todos, que eu falei que esse consumidor mudou, né? O consumidor ficou muito complexo, porque ele no momento está assistindo conteúdo linear tradicional, e no outro momento ele está consumindo um serviço de streaming pago, em seguida ele está jogando videogame, depois ele vai consumir um conteúdo de streaming gratuito, e aí para dar conta dessa complexidade, você precisa mergulhar fundo e entender o que está acontecendo, como que é esse comportamento. Então, só para dar alguns dados aqui que eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados.
na nossa base. Só fazer um comentário em cima disso que você falou, que é muito interessante. Agora, a própria Samsung, inclusive, tem a Connected TV, na qual as pessoas podem assistir 4 canais ao mesmo tempo, na mesma tela, sendo linear ou sendo streaming também. Então, O multiview, isso né? vai muito na linha dessa complexidade que você falou. Sim, e tem outras novidades também do ponto de vista do hardware, mas assim, dados que vão impressionar vocês. A gente extraiu isso recentemente, eu apresentei isso faz 2 semanas num evento da ABA. 30%, 1/3 da base, da nossa base, que não é pequena, não consome conteúdo linear tradicional mais. Provavelmente vocês são são algumas dessas pessoas aqui. Não consomem. Então, pensando do ponto de vista de publicidade para uma marca, se ela faz uma campanha, se ela investe em mídia TV, né? Da mesma forma que ela fazia 3, 4, 5 anos atrás, ela está deixando de fora 30% dos consumidores. Tá? Desses outros 70%, tem uma parcela que a gente chama de light linear, que consome menos de 1 hora de TV linear tradicional por dia, dá uns 23%. Ou seja, nós estamos falando 30 mais 23, nós estamos falando de 50% da base, praticamente não vai ser alcançada com uma estratégia de TV linear only, tradicional only. Então, isso já tem a ver com... Estou falando isso para chegar na sua resposta, né? Por que dá resultado isso? Então, do tempo que as pessoas passam consumindo televisão, 73% do tempo delas é em streaming. Então, assim, o que eu disse antes, as pessoas estão diante da televisão, mas a relação com a TV mudou. Então, se a relação com a TV mudou, a publicidade também tem que mudar. Então, a gente estava falando aqui de formatos não intrusivos, eu acho que isso é relevante, é importante, mas talvez nesse momento, nessa fase inicial, e nem a futura, é presente já, né? Talvez seja mais importante levar em consideração essas mudanças de comportamento, porque quando a gente fala em respeito ao consumidor, né, a não ser intrusivo, não ser invasivo, a gente tem que pensar quem não se incomoda com uma quantidade enorme de anúncios, né, repetidos o tempo todo, uma frequência muito alta. Então, eu acho que parte dali. Então, se é uma marca que continua anunciando na TV da mesma forma que fazia há algum tempo atrás, ela vai estar falando com um grupo menor de pessoas, que continua fiel à TV linear tradicional, e aí vai estar bombardeando essa pessoa e deixando de lado uma série de outras pessoas. Então, isso vai ter impacto no resultado. Então, acho que a primeira coisa que ser feita para as marcas, do ponto de vista de publicidade, é rebalancear esse investimento na TV, né, levar em consideração todos agora o AVOD, né, que a gente chama de Ad Supported VOD, porque o consumidor mudou, tem que levar em consideração isso. E aí, obviamente, dados também têm um papel importante para gerar resultado, porque a gente quer que a publicidade, eu diria que a publicidade pode ser quase que um serviço. Então, se a gente consegue usar dados de uma forma inteligente e para entregar publicidade que vai te interessar, perfeito. Eu estou disposto a ver publicidade que me interessa. Pô, você oferece algo para mim, assim, eu não tenho mais um filho pequenininho, mas que use fralda. Tiver um anúncio de fralda para mim, ótimo, legal. Agora eu não quero ver anúncio de comida para cachorro, eu não tenho cachorro. Então, por aí, eu acho que é uma visão um pouco mais ampla de balanço do investimento, do mix, usar os dados para a gente entregar a publicidade certa para a pessoa certa, e aí, sim, obviamente, pensar em ser menos invasivo. A gente tem uma preocupação muito grande de não ser invasivo nos nossos formatos, não ser intrusivo, né, com essa publicidade. E aí, concluindo, sim, dá resultado. A gente está operando há 2 anos aqui no Brasil e no México. A gente já rodou para mais de 200 campanhas, para mais de 200 marcas, mais de 800 campanhas nesse período. Então, marcas de todos os segmentos, então, CPG, autos, finanças, grandes bancos, grandes e pequenas também, porque é legal, essa é a democratização que a Connect TV traz também na televisão. Antes era muito difícil ter verba, uma marca ter verba para estar na televisão, agora não mais. Então, isso tudo tem que ser olhado em conjunto. Legal, não, muito legal esse fio todo que você trouxe aqui. Um dos pontos de grande transformação nesse mercado, que é tão novo, é inclusive o modelo de negócio.
sobre o qual ele inicialmente nasceu e agora se reconstrói. Vocês lembram, o Netflix, durante muito tempo, bateu no posicionamento de que não teria formato publicitário, que o modelo de negócio seria baseado apenas em assinatura, o que não se provou sustentável, porque o investimento em conteúdo proprietário é necessário e é alto, da mesma forma como o investimento em tecnologia. Thaís, aí sob uma perspectiva de modelo de negócio mesmo, como que você estrutura e cria um balanço sustentável para isso? A gente está falando, na verdade, de uma nova TV para publicidade, que é o que parece, né? É exatamente isso, né? A gente viu aí no último ano Netflix abrindo a possibilidade agora de ads. A gente já sabia que só aquisição de usuário, né, que são as assinaturas, não sustenta todo esse modelo de negócio, que é caríssimo, principalmente produção de conteúdo, né? Produzir, por exemplo, uma novela das 9 no streaming são milhões, é muito caro mesmo. E a gente sabe que a publicidade ela é um pilar importante, né? Quando eu olho para o futuro, ainda acredito que a publicidade seja bem expressiva nesse modelo de negócio. Não sei ainda se é o modelo ideal, porque todos os dias a gente aprende uma coisa nova, mas certamente ela vem ganhando relevância aí dentro desse modelo de negócio. Legal. Já recebi o alerta ali que o nosso painel está acabando, mas eu vou fazer uma última rodada de perguntas para todos vocês. E eu sempre gosto de terminar a mediação dos painéis fazendo um exercício de futurismo, que não tem nenhum embasamento científico, diga-se de passagem, é apenas um exercício mesmo. E até puxando o tema do nosso painel, muito da cultura de massa no Brasil, da nossa cultura de massa, se construiu a partir da televisão aberta, da Globo, das novelas, e o quanto as novelas influenciaram a cultura de massa e do consumo, do jornalismo, e por aí vai. Olhando para o futuro, como que vocês enxergam a publicidade nessa era da TV conectada, que está só começando? Publicidade na minha área, né? Eu posso falar? Pode. É futurismo, gente. Pode Olha falar. só, a Thaís já mencionou isso. Não vai ter mais TV conectada, TV não conectada. A TV não vai ser menos inteligente daqui para frente, vai ser mais inteligente. Então, acho que vai abrir possibilidades. Eu também não tenho uma bola de cristal, a gente está bem no início disso, né? Mas, primeiro que vai ganhar espaço, né? A gente olha muito, a gente tem os Estados Unidos como nossa referência, eu falei aqui que tem uma defasagem, né, de maturidade do mercado, a gente acha que uns 4, 5 anos. A operação da Samsung Ads nos Estados Unidos, que começou em 2015, hoje nós estamos quase em 2023, é uma operação muito robusta, muito grande. Então, a gente tem certeza que isso vai acontecer aqui também. Então, essa migração da audiência já aconteceu lá e aqui também está caminhando a passos largos, né? Eu tô nesse mundo de mídia digital já faz um pouquinho de tempo. Tá? Eu comecei em 98, quando eu tinha 12 anos de idade. E aí é o seguinte, eu vi isso acontecer exatamente a mesma coisa, em relação, quando surgiu a internet, surgiram os grandes portais, como o UOL, eu estava falando para ele que eu uso o UOL desde 96. Né? Então, a audiência migrou para o universo de mídia digital, naquele momento, os portais, né? Mas, do ponto de vista de publicidade, boa parte do investimento ainda estava sendo dirigido à mídia impressa. Então, as revistas e os jornais impressos tal, continuaram recebendo grande parte do investimento, mesmo já com a audiência decaindo. Até que depois o digital assumiu o controle do negócio e trouxe toda a questão das mensurações, né, resultado, trouxe isso legal. E agora está acontecendo a mesma coisa, da TV tradicional, linear, para a TV conectada. A gente percebe isso. A audiência já migrou, já está fazendo esse movimento, e a publicidade, os investimentos ainda não estão, assim, eu diria, não são equivalentes a esse tamanho que a TV conectada já tem. Então, o que eu acho que vai acontecer no futuro próximo é um grande aumento de investimento em publicidade para as TVs conectadas, justamente porque é ali que vai dar resultado. Né? As TVs conectadas trazem todo um arcabouço de
de ferramentas para mensurar resultado, que o digital já tinha, agora a gente tem de segmentar, entregar publicidade dirigida. Então, isso que vai acontecer imediatamente. Assim, a gente já percebeu isso nos Estados Unidos, vai acontecer, está acontecendo aqui também. Eu falei das 200 marcas que estão fazendo campanha com a gente percebe isso nas conversas que a gente tem no dia a dia. E num futuro um pouquinho mais distante, provavelmente o que vai acontecer, aí novos formatos vão surgir. Quando você estava falando dos formatos não invasivos, essa coisa, eu acho que vai caminhar para aí também. Na medida que a gente tiver... Mas aí a gente vai precisar ter um pouquinho mais de ferramentas para fazer essa entrega sequencial, precisa ter um pouquinho mais de base também. Assim, eu diria que, em termos de formato, seria isso, e em termos de investimento, vai acontecer já imediatamente. Legal, Thaís. Eu acho que vai ser uma coisa muito mais fluida, né? Assim, por exemplo, de fato, eu não quero ver comida de cachorro, né? Mas se tem alguma coisa para mim, existe uma chancela dessa campanha. Então, eu acho que vai ficar muito mais fluido, vai ficar muito mais orgânico mesmo, essa publicidade dentro de todo esse ecossistema. Mas é isso, assim, a gente precisa de muita criação e tecnologia, né? Porque, enfim, para desenvolver todo esse mundo aí de possibilidades que a gente vai ter dentro desse ambiente que, enfim, vai explodir. O próprio, desculpa, só complementar uma coisa que me veio à cabeça. O próprio e-commerce, né? A gente já tem umas experiências desse tipo, acho que isso vai ganhar corpo, mas, de novo, precisa um pouquinho, a tecnologia precisa avançar um pouquinho, mas isso vai acontecer. Você tirou as palavras da minha boca. Que né? bom, porque desculpa. Não, imagina, porque eu acho que é justamente isso, são oportunidades incríveis. Você gostou da comida para cachorro, compra agora, né? Aperta o botão. Mas acho que tem uma outra coisa que vem para ficar, que já existe no digital, e acho que migra para a TV junto com a TV conectada, que é a fragmentação, a democratização. Você vai ter produtores de conteúdo de todos os tipos conseguindo seus 5 minutos de fama ali. Claro que você sempre vai ter grandes players que fazem investimentos maiores, mas abre a possibilidade para muita gente. Então, eu acho que fica mais difícil você pensar, né, a antiga novela das 9 que todo mundo assiste. Cada vez esse todo mundo tende a diminuir um pouquinho o share, porque estão cada um buscando coisas que eles gostam mais. Né? Legal. Acho que um grande takeaway que fica aqui do painel é que esse mundo é muito louco, né? Porque a gente, aqui no Wext mesmo, discutiu alguns anos atrás de que forma a gente ia produzir conteúdo para o digital e de que forma os comerciais de televisão poderiam ser adaptados para o digital ou não. E agora a gente está aqui discutindo de que forma a gente volta para a televisão. É muito louco. E um outro takeaway e aí é o meu pitaco de futurismo, eu acho que finalmente a gente vai ver a explosão do que muitos festivais e marcas chamam de brand entertainment, que é, de fato, o conteúdo produzido por marcas com foco em entretenimento, e aí isso pode até justificar essa retomada dos formatos longos, inclusive. Quero agradecer Thaís, Écio, Murilo, muito obrigado aqui pelos ensinamentos, aprendi um monte, e principalmente a vocês que nos acompanharam aqui. Obrigado, até mais. Obrigado. Obrigada, pessoal.